O jiu-jitsu não foi feito para quem é iniciante, tem mentalidade de iniciante, tem repertório motor de iniciante. O jiu-jitsu, hoje, ele é uma seleção natural entre quem tem talento. Às vezes um cara já com um repertório motor de um roxa, de um marrom, a facilidade de assimilar uma posição como um preta, e o cara que está iniciando, às vezes com seus 25, 30 anos. Talvez seja você que está assistindo esse vídeo. Talvez seja você que aí no YouTube meu vídeo foi recomendado, ou procurando você me acessou. Talvez você já me assista. E o ponto principal que eu quero trazer nesse vídeo é: aprender arte suave não é difícil, é simples, e até o final você vai entender como aprender arte suave é simples. O ponto principal que eu quero tocar é que hoje o Brasil, o brasileiro, não sabe ensinar jiu-jitsu. E tudo fica às custas do talento. Portanto, uma didática que seria aquilo que incluiria o cara no tatame, sacou? Incluiria você no aprendizado, não existe tanto. Qual que é a ideia, cara? Você começa no jiu-jitsu, e eu lembro de mim quando eu iniciei. Alguma dessas coisas, ou às vezes você já é um roxa, não sei, um azul, nem começou agora, mas já tem uma familiaridade com a arte marcial. Ó o meu cachorro latindo aqui, ó. Na verdade não é meu cachorro, mas tá latindo aqui, ó. Olha lá. Ele sempre começa. Enfim, qual que é o lance? Quando você tá ali no início, tem algumas experiências semelhantes e comuns, o que talvez até te conforte, por você saber que você não tá passando sozinho isso. A primeira é você achar que isso é ruim. Achar que talvez aquilo não é pra você. Porque você vai nos treinos, você não consegue aplicar nada, é muito comum ter um certo platô inicial, porque são tantas coisas pra você assimilar, e você não tem um desenvolvimento nem motor, nem físico, ou seja, adaptações de força, de resistência, certas mobilidades para aplicar certas posições, que no fundo o jiu-jitsu ele fica um negócio meio, sei lá, né, difícil de se compreender. É difícil de você compreender a arte marcial. Não é um negócio tão simples e intuitivo. E conforme você vai apanhando, perdendo, se expondo aos rolas, o que vai acontecendo? Você tem um sistema de punição. Putz, eu vou perder, vou perder. Você começa a se desanimar. Mas eu sou tão ruim, cara. Putz, eu perdi não sei o quê. E a solução que te apresentam é sempre a mesma. Só que sabe por que ela não funciona? Sabe por que você não aprende? Você sabe por que o professor hoje de jiu-jitsu no Brasil, ou o cara que ensina jiu-jitsu brasileiro ensina mal? Porque ele não entendeu que a cabeça de alguém que começa está ininterruptamente buscando os porquês. Por que eu tenho que fazer isso, cara? Por que eu tenho que pôr a mão ali, professor? Por quê? Por quê? Por quê? Primeiro, o professor normalmente não tem muitos não tem tanta paciência assim para ensinar. Por isso que ensino, ser professor é um sacerdócio. Você tem que servir. A segunda coisa, cara, é que o professor Benken nem sabe muito bem. Ele é padrão do Brasil, não tem uma certa preguiça intelectual. Não sabe muito bem o porquê você tem que fazer aquilo. O porquê que você tem que colocar tal mão em tal lugar. Perfeito? O professor não sabe. A segunda coisa, a terceira coisa nesse processo, é que o professor ele não tem sensibilidade ou capacidade de ler você em outros aspectos, como físicos e emocionais. Perfeito. Gabriel, como assim? Bom, a primeira coisa você é uma pessoa, você tem seus anseios, você tem a sua vida, você hoje entra no tatame com um mundo lá fora para você lidar. Ali dentro, é impossível não haver influência na hora do treinamento do que aconteceu antes na tua rotina, o que está acontecendo na tua vida. Portanto, a tua capacidade de foco, de atenção, de assimilação, de força física, de ímpeto, de motivação, do querer, do gostar da arte, é influenciada por tudo em volta. Se o professor ele não tiver essa consciência do que pode estar influenciando na tua capacidade de raciocínio, de assimilação de uma técnica, de uma posição, você, meu amigo, não aprende. Não aprende. Por uma razão. Nós sabemos bem que qualquer... se você tem algumas áreas do seu cérebro bem estimuladas, por exemplo, a amígdala, né? Ela vai capturar a tua capacidade atencional. Sabe aquela ideia de que eu tô puto, tô com muita raiva, eu não consigo pensar? É exatamente isso. Só que às vezes você não tá bravo, às vezes você tá ansioso, às vezes você tá com medo. Às vezes você entra em desespero em muitas posições. É assim que você lida.
na maioria das vezes. Ou não, ou não. Você é faixa branca, você é iniciante, você sabe disso. A cabeça do iniciante, ela funciona com um ímpeto de ganhar, de vencer. E a única coisa que você busca é, assim, ferozmente, é a sua presa, que é o teu oponente. Saca? Com feroz, assim, aquele furor. Eu vou atrás do cara, eu tô em cima, eu vou pular em cima dele. Eu tô por baixo, eu vou fazer qualquer pegada que eu tenho que... E vou destruir esse cara. Só que, irmão, você tem que ser educado nesse aspecto. A cabeça de um faixa branca, ela só aprende quando alguém mostra os porquês. Os porquês de algo acontecer, de tais posições, são as causas das posições. Na filosofia, nós temos um princípio metafísico de causa e efeito. Joia? Então, o que produz tal coisa? É a causa. O efeito é o sintoma, o que foi produzido. Por que o cara foi raspado? Raspagem é a causa. O que produziu a raspagem? Um desequilíbrio? Bacana, mas o que produziu o desequilíbrio? Bacana? E você quer a causa da coisa. Ninguém sabe explicar a causa. E aí a resposta, ela fica nela mesma. E tudo fica meio confuso na tua cabeça. Você chega nos treinos, você tenta replicar algo pura e simplesmente porque você acha que tem que ser assim, e se fica preso, dominado, escravo de uma visão que o teu professor colocou na tua cabeça que é a correta. Que é simplesmente ser um papagaio. Trava o teu jiu-jitsu ou não trava o teu jiu-jitsu? Fala pra mim. Ou não, ou você é um cara que já tá com o jiu-jitsu resolvido. Você acha que você treina bem pra caramba, você acha que você tá evoluindo. Irmão, eu pego o vídeo, analiso o vídeo de vários caras, num grupo meu que eu tenho gratuito. Vários caras. E o que eu mais vejo é erro básico de muitos caras, inclusive graduados. Ok? O faixa branca, quando ele inicia, ele precisa dos porquês, ele precisa de uma orientação mais emocional, e ele também precisa saber que muitas vezes ele está sendo influenciado a pensar de um jeito que é totalmente errado. Ver o jiu-jitsu totalmente míope. Por quê? Porque é natural você ser influenciado por uma visão dentro do tatame, cara. Quando você começa a arte marcial, você é bombardeado de estímulos, de conteúdos, principalmente porque você fica viciado nisso, de atletas e tudo mais. É gostoso, é importante. Mas o que você quer replicar? Quem que você quer acabar imitando? Você se inspira em alguns caras e tenta imitar algumas posições, achando que, cara, é tão bizarro que você, acessando a posição de tal pessoa, vai conseguir dominar o outro cara, né? Ou o Mika fez isso, vamos aprender. Ou o cara ali, o tal pessoa tá ensinando 5 posições da guarda fechada, deixou igual um viciado em crack ver essa posição. Você faz isso, cara. Você, como faixa branca, tem um ímpeto a ser domado, a ser educado, não domado, educado, elaborado. Você tem que entender os porquês para ter clareza, e alguém tem que te mostrar, amigo, que no jiu-jitsu você precisa de paciência. O jiu-jitsu, ele se constrói, ele não é, ele se constrói. Você não está em uma posição, você vai para outra posição, você constrói a transição disso. Você está jogando achando que o jiu-jitsu ele vai acabar em 5 mil. Não. O jiu-jitsu foi feito, cara, para você não ter tempo. Você aos poucos ir como, como estratégia de guerra. Eu ganho um pequeno território, paro. Ganho um outro território, paro. E avanço aos poucos. Isso, irmão, é mentalidade correta. Porém, você é exigido no tatame de tal forma, tanto no aspecto de entender posições, de entender o que o seu professor está falando, a dinâmica do treinamento ali, a dinâmica de tal coisa, você tem que decorar onde vai cada coisa, e na hora que você vai tentar aplicar, dá tudo um branco. Esse é o primeiro ponto. A outra coisa que também acontece contigo é você não ser auxiliado emocionalmente para lidar com essa erupção que sai de você, interna, também te ferra, porque você quer a todo momento ganhar, sair dessa frustração de apanhar a todo instante, e você, cara, acaba sucumbindo a esse modelo de ensino e achando que você é um horrível, um cara ruim. Sacou? Sacou? O seu professor, ele precisa ter esse tato. E além disso, entender que, como eu sempre explico, o jiu-jitsu não se esgota em uma inteligência, mas em 3 inteligências. Se você não teve um repertório motor na infância,
para fazer, por exemplo, um rolinho, como é que eu traduzo, como é que eu quebro, como é que eu fragmento esse rolinho na hora para você aprender? Pega o treinamento de wrestling. Esses caras, cara, eles fazem acrobacia igual maluco. Você acha que o cara chegou ali fazendo acrobacia? Não. Ele não chegou ali fazendo acrobacia. Agora eu pergunto pra você, alguma vez na tua vida, você entrou em um lugar e não foi no jiu-jitsu, provavelmente, e você teve uma grande dificuldade de aprender alguma coisa, porque você não tinha familiaridade com aquilo. Quando você aprendeu, talvez você tenha aprendido, talvez você não tenha aprendido, mas se você aprendeu, o que fez você aprender? Foi simplesmente quebrar a cabeça? Às vezes só que isso demora muito tempo. Alguma vez você teve experiência de alguém esclarecer, tirar um véu da tua vista e você começar a ver as coisas? Fala pra mim, fala. Teve? Diga que comenta. Não, eu realmente já tive algumas situações em que eu consegui ver. Uma coisa, o cara chegou e me explicou e aquela clareza, mudou minha vida. Pode talvez ter sido algum vídeo nesse canal também, não sei. Mas eu quero saber de você. Sabe isso que você teve? Em algum momento da tua vida? É o que todo professor, não só de jiu-jitsu, mas todo professor tem que assumir como condição do aprendizado de um aluno. A tua cabeça como faixa branca vai perseguir porquês. A tua cabeça como faixa branca vai ser afobada. A tua cabeça como faixa branca não vai ter repertório motor suficiente para elaborar 300 posições no ano. Não vai, amigo, não tem como. Você precisa entender os porquês. E os porquês são sempre aquele negócio que eu falo, os fundamentos, a base do jiu-jitsu. Sabe o que acontece quando você aprende esse jiu-jitsuzinho pasteurizado que tem hoje? Você vira um banana, um bobo, meu irmão, na roda dos outros. Por quê? Você não vai saber nem se defender direito, você não sabe nem andar no tatame, você não vai ter ímpeto emocional. E para de ser cabeça dura, porque é isso que acontece mesmo. Ímpeto emocional para lidar com frustrações, porque excluíram essa habilidade no jiu-jitsu e desenvolver essa porra. Excluíram. Ninguém tá te ensinando. Sacou? Tem que vir alguém falar para vocês aqui sobre isso. E a única coisa que você vai fazer lá é pagar tua mensalidadezinha para ganhar um grau. Para ganhar um grau. Eu fico feliz eu ganhar um grau. Feliz com o quê? Feliz com o quê, cara? Se você tirar um 10 numa prova de faculdade, você vai ficar feliz? Parabéns, o que isso significa pra tua vida? Porra nenhuma, você tirou um 10. Mas não significa que você é um bom profissional, não significa que você é bom, não significa nem que você entende aquilo, significa que você passou na prova. Você é bom de jiu-jitsu? Você acha que você é bom de jiu-jitsu? Porque se você achar que você não é bom de jiu-jitsu, eu espero que você esteja me ouvindo nesse momento. Porque se você sente que você não é bom de jiu-jitsu, o que você precisa entender? Pra ontem, comece a estimular você de outro jeito. Você tem que gerar contraste na tua vida, e não só no tatame. Você tem que ser um cara que pensa e um cara que age. Um cara que é estudioso e um cara que ele é executor. Como que você estuda jiu-jitsu? Você pode estudar sozinho, observando, você pode ter orientação de outras pessoas. Por exemplo, a minha, tem um curso meu, que é de guarda blindada, Fundamentos de Retenção da Guarda. Todo mundo que começa o jiu-jitsu precisa saber disso, dominar. Quer clareza? Quer tranquilidade? Quer alívio? Quer certeza de solução de problema? R$ 57,90 aqui, eu não tô mentindo pra você não. Você pode acessar, ver, se não fizer sentido, se não mudar nada, você tem o valor inteiro restituído. 7 dias pra você testar. Só isso. Veja aqui embaixo. Mas o lance principal é, se você não quiser ser orientado, se você não quiser isso, você tá sucumbindo a um sistema de ensino que vai te escravizar por anos até você pegar uma preta, porque na verdade é o que você quer, né? Você quer uma preta, você tá mirando lá a faixa no final. Você quer um grauzinho, você quer desbotar essa faixa. Não, desbotar não, você quer colorir essa faixa logo. Você quer sair ali, né, da zona dos brancas, dos menos graduados, a turma café com leite. Só que você pode sair, você pode graduar, mas o teu espírito vai continuar sendo o mesmo, a tua cabeça pode continuar sendo a mesma, a tua capacidade de lutar jiu-jitsu ainda a mesma. Então para de tirar e mirar na faixa como um alvo da tua vida e passe a entender que no momento que você entende o porquê das coisas que você faz, ou seja, os fundamentos, as causas, no outro momento que você desenvolve uma certa habilidade motora para aplicar o jiu-jitsu e capacidade emocional para lidar ali com as adversidades do tatame, da tua vida e aprender melhor a arte marcial e levar isso para fora do tatame, inclusive, você vai ser um cara foda, irmão. Um cara foda no jiu-jitsu e na tua vida. Porque o jiu-jitsu ele é simplesmente um laboratório de gente. Ninguém entendeu isso, cara. Ele não é mensalidade para você pagar.
Ele não é os 300 contos, sei lá, quando você paga de mensalidade 180 na academia todo mês. Não é o kimono com faixa, não é você amarrar a faixa ou numa foto ali começar a recitar Sócrates como se fosse um homem clássico preparando-se para a guerra. Não é isso. Você é simplesmente um cara que tem que se desenvolver. Um dia você vai ter família, se não tem já. Você vai ser pai. Um dia, irmão, você vai ser pai. Um dia, o seu filho vai querer olhar para você com admiração, ele vai buscar. E se você for um cara que não tiver competências, por exemplo, para se impor, para mostrar na tua postura, na tua fala, habilidades, esse moleque, ele não vai te admirar, ele vai querer outra figura de admiração. Você imagina que bosta que é isso? Né? Para um pai não conseguir ser admirado pelo filho, ou com o passar do tempo essa admiração se esvai. Meu pai não vou conversar com ele que ele não sabe dessas coisas meio devagar, saca? Meu pai, ele é meio covarde. Tudo isso, ninguém fica falando pra você disso no tatame, tá todo mundo querendo simplesmente te encher de posição. E eu tô trocando esse papo muito reto contigo, cara, porque você precisa aprender. Você precisa aprender pra onde esse negócio, cara. Jiu-jitsu não é um negócio, irmão, que vai do ponto zero, do ponto A ao B, simplesmente aprender uma técnica. A lacuna, a distância entre os pontos não é técnica. É de inteligência, mas não só essa aqui que você está pensando, de articular ideias, de um raciocínio lógico, estruturar a linguagem. Não, inteligência de luta, inteligência emocional, inteligência física. Ninguém entendeu isso ainda na dinâmica. Tá todo mundo meio correndo atrás das mesmas coisas. O jiu-jitsu virou uma epidemia comercial e você tem sido fruto disso. O que eu sugiro, cara, saia dessa roda, dessa corrida de ratos. Seja alguém, não faixa branca, mas seja um homem diferente no tatame. Para isso você vai ter que se desenvolver. Você pode comprar meu curso, você pode fazer o que for, mas para isso você vai ter que se desenvolver. Para você não ser um faixa branca com mentalidade de faixa branca, mas você ser um homem que tá buscando no jiu-jitsu desenvolvimento. E foda-se sua faixa. No final, faixa é só uma cor que você amarra na cintura. Nada além disso. Você quer ser bom de jiu-jitsu? Você quer ser alguém diferente? Você quer ser respeitado? Faça o que eu tô te falando. Busque orientação.